Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao podcast Brilhe a Vossa Luz, um espaço para reflexão sobre espiritualidade, aprendizado e evolução. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema muito especial: como me tornei espírita. E para a nossa conversa de hoje, vamos receber a Dona Césia Nogueira, vice-presidente da Sociedade Espírita de Mossoró. Boa noite, Dona Césia, seja bem-vinda. Boa noite, agradecemos, muito a todos que estão nos dando a oportunidade de conversar sobre Espiritismo. Então, para começo de conversa, Dona Césia, nos conte um pouco sobre quem é Dona Césia fora do movimento espírita. Dona Césia fora do movimento espírita é uma pessoa normal, uma criatura educadora, há muitos anos trabalhando no estado, no município, e também tinha uma religião, era católica, praticante. Então, esses anos todinho, antes do Espiritismo, eu sempre preservei, eu sempre gostei, amei a ter uma fé raciocinada. Pois bem, então nos conte como foi o seu primeiro contato com o Espiritismo. Meus amigos, foi através da dor. Eu passei muitos anos lidando com meu esposo, 15 anos ele no vício da bebida, e a gente procurava sempre um caminho. E eu sempre achei que quem podia ajudá-lo, tirar exatamente do vício, era uma religião. E eu procurei exatamente o Espiritismo. Foi através do Espiritismo, muito esforço, muito sacrifício, ele não queria ir, e eu tentando, ele e a mãe dele, até que conseguimos levá-lo à casa espírita. Por 2 ou 3 vezes ele corria, ele saía da reunião, mas até que a gente conseguiu, e quando eu consegui exatamente, foi aí que ele começou a criar vontade para sair tanto do vício como também estudar o Espiritismo. Nos conte um pouco como é que foi essa sua passagem nas outras religiões. Já nos contou há pouco tempo que tinha uma religião antes do Espiritismo. Como era a Dona Césia nessa religião que a senhora praticava antes do Espiritismo? Eu era praticante. Eu sempre estava à frente, Tanto eu participava da evangelização na religião católica, eu era catecismo na época, e eu era catequista. Exatamente, eu passei muitos anos também fazendo parte da Legião de Maria, e sempre ativa. Eu nunca entrei em religião para ficar parada, sempre eu gostava muito da prática da religião. A senhora nos contou que veio ao Espiritismo através da dor. Mas, além da dor, alguém influenciou, alguém indicou a senhora o Espiritismo? Ou foi somente a dor, a necessidade da religião renovadora? Foi a necessidade. Ninguém me convidou, eu fui espontaneamente, eu passei em frente à casa espírita, e lá eu vi o nome, Allan Kardec, era na época, e eu comecei a ver, a ter a curiosidade. Tive a curiosidade de entrar na casa espírita, de ver como era que funcionava, se realmente aquilo ia servir, ia me ajudar no momento de dor, de sofrimento, se aliviar a minha dor. Então foi lá que realmente eu comecei a ver também, visitar a biblioteca,
comprei o primeiro livro, né? E ali eu fui exatamente estudando. O primeiro livro foi exatamente o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu comecei a ler o Evangelho e fui me sentindo bem. E sempre eu comecei indo para as reuniões. No início só com uma amiga. Depois eu consegui levar meu esposo. Qual foi o momento mais marcante no seu encontro com o Espiritismo? Como é que a senhora percebeu que realmente era aquilo que a senhora sentia, aquilo que a senhora necessitava e o que a senhora queria? Minha maior alegria, minha maior felicidade foi exatamente quando eu consegui que ele entrou na casa espírita e começou a ter interesse em estudar, em ler. E foi aí que a gente começou. Nós começamos assistindo o Evangelho, nós dois, e ficávamos lá. E depois do Evangelho, sempre tomava passe e tomava água fluidificada. E foi aí que eu fui notando que ele foi mudando. Ele foi se afastando de companheiros, de amigos, de bar, e foi aí que exatamente eu tive, assim, me senti mais fortalecida para estudar e conhecer o Espiritismo. E o que é que a senhora encontrou de mais importante, que lhe chamou mais atenção dentro da doutrina espírita? Foi os estudos que a senhora já mencionou, foram os passes, foi o trabalho assistencial, o que é que mais lhe chamou atenção dentro da doutrina espírita? Não, eu no início, foi o estudo, como eu falei, estudo, porque ainda não tinha trabalho assistencial na época. Eu, com Dona Francineide, nós duas fomos que iniciamos a evangelização infanto-juvenil na Casa Espírita. Quando eu cheguei, não existia né, nada, somente as reuniões. E foi aí que a gente. Quem, quem foi os primeiros evangelizandos? Foram os nossos filhos. Nós começamos a levar os nossos filhos aos sábados à tarde e eu comecei, eu e ela, evangelizando. Ela trazia os filhos dela e eu meu. E meus filhos foram convidando outros amiguinhos, daí a pouco nós estávamos com mais ou menos uns 30, 40 crianças na casa espírita para evangelização. Dona Cese, qual o ensinamento da doutrina espírita que ajudou a mudar sua vida e seus pensamentos? O pensamento da doutrina espírita que modificou a minha vida foi exatamente o exemplo, né? Foi exatamente a leitura. Eu, antes de sair da Igreja Católica, eu fiquei um tempo assistindo às reuniões e indo para a missa. Então, em certo momento, eu conversei com um amigo, sacerdote, muito amigo, e disse a ele que eu estava em dúvida, porque eu tinha procurado a doutrina espírita por conta do problema do marido, e agora eu estava estudando a doutrina, eu estava gostando, ele também, e eu cheguei para meu marido e disse, eu vou voltar para a igreja. Ele disse, não, se você voltar eu desisto. Aí ele disse, não, o sacerdote falou, disse, não, a senhora está bem na doutrina espírita, a senhora exatamente foi procurar a solução, foi para resolver o problema familiar, não foi? Eu disse, foi. Então, se a senhora está bem e a sua fé lhe ajudou a tirar o esposo do vício, continue na doutrina espírita. Então, foi aí, eu acho que eis aí a maior prova, né, de fé que eu tive e a maior, assim, força
que me impulsionou a ir a mais além, a querer mais da doutrina espírita, a gostar mais, a procurar ler mais livros e exatamente conversar com outras pessoas que tenham maior experiência e continuamos, né, a doutrina. Então, como é que foi esse processo de transição entre catolicismo e espiritismo? Porque são duas filosofias completamente diferentes. Como é que a senhora conseguiu se adaptar saindo de uma doutrina totalmente diferente do espiritismo, apesar de todas serem espiritualistas, mas no seu interior, né, a doutrina espírita tem uma grande diferença do catolicismo. Como foi essa transição de abandonar, vamos dizer assim, as crenças católicas dos santos, dos milagres e absorver o conhecimento espírita? Olha, é porque o espiritismo tem uma fé, nos dá uma fé raciocinada. O espiritismo, eu fui me instruindo coisas que eu não tinha aprendido no catolicismo. Eu fui vendo que exatamente o espiritismo estava me dando mais, me apoiando, eu estava mais apoiada, eu estava acreditando mais na religião, eu comecei a ver que o espiritismo exatamente era uma doutrina de conhecimento. Era uma doutrina científica, filosófica, e eu fui aprendendo exatamente fazer com que o catolicismo foi ficando à margem e eu fui acreditando no poder da fé. Tudo bem. Então vamos continuando a nossa conversa aqui com a dona Cési, nesse papo de estreia do nosso podcast, Brilhe a Vossa Luz, e vamos perguntar à dona Cési, mudou muita coisa na forma de pensar, mudou muita coisa na sua vida, viver agora a doutrina espírita? Doutrina renovadora, né? E foi exatamente com essa capacidade de meditar, de pensar, de estudar, de ler muito, de trabalhar na doutrina espírita, de servir. Foi dessa forma que eu fui, aos poucos, mudando e procurando dar o melhor de mim mesma. E o espiritismo lhe trouxe uma forma diferente de lidar com os problemas também assim? Foi isso que a senhora quer dizer? Exatamente. Foi aí que eu já comecei mudando, a começar dos exemplos de casa, né? Eu fui vendo que a doutrina, com a doutrina espírita, eu fui ajudando a minha família, ajudei a meu esposo e fui também ajudando ao próximo, ajudando aquelas pessoas que nos procuravam, tanto eu como meu esposo. A gente foi exatamente fazendo da nossa casa momentos de leitura, momentos de estudo, momentos de conversação com aqueles que nos procuravam. A gente ia exatamente passando aquilo que a gente estudava e acreditando. Aí a gente começou exatamente passando para as pessoas que sempre estavam ao nosso redor. A doutrina espírita é uma doutrina de renovação, a senhora já colocou várias vezes para nós aqui, que nos pede uma mudança interior. A senhora percebeu em que momento essa mudança interior? A senhora percebeu em que momento a paz chegou até o seu ser? Eu mudei, viu? Eu mudei, mas não mudei ainda o suficiente. Mas bem que eu mudei, eu faço uma retrospectiva na minha mente e eu vejo o quanto eu mudei, o quanto eu fui justa, o quanto eu fui verdadeira, o quanto eu amei, o quanto eu dei
tudo de mim por essa mudança e fui também, né? Com a capacidade de mudança, eu fui também me tornando uma pessoa mais dócil, mais criativa, mais ativa. Eu fui aos poucos, eu senti que antes eu era mais rude, eu era mais ignorante. Hoje ainda sou, mudei muito, mas mudei bastante, não sabe? Tá certo. Então, essa sua trajetória lhe trouxe até aqui. Está conosco hoje aqui conversando sobre como se tornou espírita. Agora eu pergunto, dona Cési, como é a sua atuação como membro efetivo na Sociedade Espírita de Mossoró? Qual é o significado em ser membro da Sociedade Espírita? É, eu me sinto muito bem, me sinto feliz, eu me sinto realizada, porque esses anos todos, de mais de 40 anos de espiritismo, eu procurei sempre manter a minha fé, eu sempre procurei ajudar, colaborar com a doutrina. Eu trabalhei muito esses anos todinho, eu trabalhei muito, dei muito de mim, não fiquei só. Eu e meu esposo, a gente sempre puxou os nossos filhos, sempre a gente puxava os amigos, familiares, mesmo criaturas, familiares que eram de outras religiões, mas sempre tiveram o respeito e a consideração à doutrina espírita. Até hoje eu sinto isso, que a doutrina me deu muito conhecimento e eu, diante da doutrina, eu tenho procurado sempre fazer o melhor, dar o melhor de mim mesma. E eu sei que não é fácil, não é fácil, mas a gente está, né, engatilhando ainda sou criança, ainda no espiritismo. Talvez eu esteja agora entrando na adolescência do espiritismo. Então, como é que a senhora nos conta de sair de ser apenas assistido, aquele que vinha tomar os passos, aquele que vinha ouvir o evangelho, para ser membro da diretoria, para ser uma pessoa ativa dentro do movimento espírita, dentro da sociedade espírita? No começo era tão difícil o espiritismo, vou dizer para vocês, quando eu comecei no espiritismo, que eu fui até oradora espírita. Estudava e colocava em prática aquilo que eu estudava, eu e Cristóvão. Um dia era só nós dois na casa espírita. Um dia a palestra era dele, no outro dia era minha. E eu me esforcei, eu via que eu não tinha esse estudo todo, mas eu estudava, eu procurava, sabe, a manter tudo assim na ordem espírita, procurava dar o máximo de mim mesmo para poder levar a mensagem espírita às outras criaturas. Aí foram aparecendo pessoas novas, pessoas mais estudiosas, e eu fui me afastando. Aí foi quando eu comecei, sabe, ter outras atividades dentro da casa espírita. Foi aí onde eu comecei. Aí foi aí também, através de uma mensagem espírita que eu recebi, que começamos o trabalho assistencial. Porque desde aí a gente ainda não tínhamos a evangelização, tinha as palestras, né? Tinha outros tipos de reuniões, mas eu, como médium, né, eu comecei a frequentar as reuniões mediúnicas e um determinado dia, sem eu esperar, eu recebi uma mensagem.
por sinal muito interessante a respeito dos trabalhos assistenciais. E aquilo me comoveu, porque trabalho assistencial eu não tinha a menor ideia do que podia ser e o que eu podia fazer em prol, né, desse pensamento. Aí eu procurei outros amigos dentro da doutrina espírita e tudo, e fomos procurar outras pessoas fora da cidade. Eu comecei viajando, procurando Salizete, procurando, não é? Sandra, Assis me dava muito apoio, e foi aí que a gente começou exatamente a pensar no trabalho assistencial para a Casa Espírita. Então, nesse trabalho assistencial, a senhora pode destacar qual seria a importância das casas espíritas na vida das pessoas? Olha, tem grande importância o trabalho assistencial, quando ele é feito com amor, com dedicação, com seriedade, sabe? Ele tem um valor muito grande. E tem uma coisa, olhe que foi um momento onde a gente trouxe muitos adeptos para a Casa Espírita, foi através do trabalho assistencial, trabalho social. E eu não fiquei só na Casa Espírita, procurei outras instituições para poder me engajar, para poder aprender mais. E começamos visitando o comércio, visitando empresas para arranjar recursos para iniciar o trabalho. E esse trabalho realmente foi muito importante para o Espiritismo. Como a Igreja Católica também tem seu trabalho assistencial, seu trabalho social, a Igreja Evangélica, e veja que todas elas só cresceram depois do trabalho social. É muito importante. Muito bem, dona Cési. A senhora falou muito em estudo, em literatura espírita. A senhora poderia indicar para quem está nos assistindo, nos vendo agora, algum livro espírita que possa ajudar a começar a leitura, conhecer o espiritismo? Criatura, eu sempre indico de início as obras básicas da doutrina espírita, começando pelo Evangelho, porque ninguém vai ler outras obras sem antes ler os livros básicos da doutrina espírita. O Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, né? Todos esses livros que vão dar embasamento e vai lhe ajudar bastante. Depois eu comecei a ler as obras de Paulo de Tássio, né? Foi o primeiro livro. Depois eu li os livros de Joana, a coleção de Joana, e depois li a de André Luiz. Todas essas, fui lendo várias obras, todas são muito importantes, mas para começo mesmo, eu acho que deve começar com o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem, dona Cési. Agora, qual a mensagem que a senhora deixaria para quem está conhecendo o espiritismo agora, essas pessoas estão chegando pela primeira vez à Casa Espírita, e são muitas. Qual a mensagem que a senhora deixaria com toda essa bagagem e experiência que a senhora tem? Que acredite no poder renovador da vida. Você é um espírito imortal. Então é necessário que você comece a estudar a sua capacidade mental, você passe a fazer parte dos trabalhos, principalmente dos estudos da Casa Espírita, faça pequenos exercícios de meditação e nunca se afaste do Espiritismo porque errou, de forma nenhuma.
Quando você cair, se levante e continue, porque o espiritismo é muito importante, porque todos nós erramos. E em cada queda a gente pode se levantar e continuar. A única coisa que vai nos ajudar a nos erguer e seguir em frente é servir, amar e respeitar o nosso próximo. Esse é a única. Nós agradecemos, dona Sérgia, a sua presença conosco nesta noite, para conversarmos, compartilhar conosco, nos brindando essa história tão linda que é a sua vida dentro do Espiritismo e antes do Espiritismo e durante a sua vida como espírita. E a você, nossos ouvintes, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela atenção. Fique conosco e esteja conosco sempre no próximo episódio com mais alguém aqui, mais uma personalidade espírita para falar conosco sobre como se tornou espírita dentro do nosso podcast Brilhe a Vossa Luz.